200 toneladas caindo a 280 km por hora. Quando um avião toca a pista, os pneus vão de 0 a 280 km por hora em meio segundo. A força é tão absurda que deveria transformar qualquer borracha em pedaços. Mas não transforma. E o motivo por trás disso é mais estranho do que você imagina. Já reparou nas rodas de um avião? Elas estão lá, visíveis bem debaixo da fuselagem, em cada pouso e decolagem, mas poucos olhares se voltam para elas. Pequenas, discretas, até desproporcionais diante da imensidão metálica de um Airbus ou Boeing, e mesmo assim, são elas que recebem o impacto total de uma aeronave que chega ao solo a mais de 250 km por hora. Agora pense, se um carro a 100 km por hora já exige pneus de alta performance, como é que rodas aparentemente tão pequenas aguentam centenas de toneladas caindo do céu? Como elas não explodem, não quebram, não falham? É aqui que começa um segredo pouco contado. As rodas de avião são uma das peças mais subestimadas da aviação e, ao mesmo tempo, uma das mais críticas para a sobrevivência de todos a bordo. Projetadas para suportar forças equivalentes à queda de um prédio em movimento, elas enfrentam um desafio que nenhum outro componente do avião encara: o primeiro e o último contato com o chão. E se você acha que são apenas pneus maiores, prepare-se para mudar de ideia. O que está escondido dentro dessas rodas revela um universo de engenharia extrema, com materiais de alta tecnologia, sistemas de segurança que falham com elegância e um gás invisível que pode ser a diferença entre um pouso seguro e uma catástrofe. Você nunca mais verá uma aterragem da mesma forma. Nos próximos minutos, vamos expor os detalhes técnicos, os custos surpreendentes e os mecanismos secretos por trás desses pequenos gigantes da aviação. Um mergulho na ciência silenciosa que sustenta cada voo. Porque às vezes, o que parece insignificante é o que realmente salva vidas. Todo voo tem o seu momento mais crítico. E não é a decolagem, é o pouso. Quando a aeronave toca a pista, não há margem para erro. Toneladas de metal descem a mais de 250 km por hora e, em frações de segundo, precisam ser desaceleradas com precisão cirúrgica. Esse é o instante em que as rodas entram em ação e onde começa o desafio mais brutal que qualquer componente da aviação enfrenta. Para entender o tamanho dessa missão, vamos aos números. Um Airbus A380 pode pesar até 500 toneladas no momento da aterragem. Um Antonov A225, o maior avião já construído, ultrapassa isso com facilidade. Se todo esse peso fosse concentrado em apenas 4 rodas, como acontece com um carro comum, o avião simplesmente afundaria na pista, esmagando o asfalto como areia fofa. Por isso, os aviões contam com múltiplas rodas. Não é exagero, é uma necessidade técnica. Um Boeing 737, por exemplo, tem 6 rodas. Um 777 e um A350 usam 14. Já o A380 impressiona com 22 rodas. E o Antonov A225, até 32. Essa multiplicidade permite distribuir a carga com precisão, reduzindo a pressão por centímetro quadrado. Resultado? Acredite se quiser, a pressão que um carro familiar exerce sobre o solo pode ser maior do que a de um avião colosso. Sim, um carro típico apoia-se em 4 pontos, um avião em muitos mais. Isso torna o pouso possível, sem danos à pista, e mais importante, sem comprometer a estrutura da aeronave. Mas o que parece excesso, na verdade, é sobrevivência. É por isso que os trens de pouso são formados por conjuntos múltiplos, verdadeiros sistemas hidráulicos sobre rodas, capazes de suportar não só o impacto, mas também as vibrações, o calor e as forças de torção que ocorrem durante a frenagem. E não é apenas quantidade. A estrutura de cada roda precisa suportar momentos extremos. Durante o pouso, o impacto é repentino. A roda, que está imóvel no ar, toca o solo e vai de 0 a 250 km por hora em menos de 1 segundo. Essa explosão de movimento é o primeiro grande teste. O segundo começa logo em seguida, a frenagem. O avião ainda conta com freios de carbono e reversores de empuxo, mas a força inicial da desaceleração, aquele tranco que o passageiro sente,
passa primeiro pelas rodas. Elas seguram o tranco, absorvem a vibração e estabilizam a aeronave até que os sistemas de frenagem completem o trabalho. E tudo isso ocorre enquanto o mundo do lado de fora vê apenas uma nuvem de fumaça branca, o resultado da fricção extrema, da borracha enfrentando o atrito do asfalto em altíssima velocidade. O que parece simples é, na verdade, um balé de engenharia de alta precisão. Mas se a estrutura externa impressiona, o que está dentro da roda vai ainda mais longe, porque a verdadeira pergunta ainda está no ar. Por que essas rodas não explodem? Imagine o seguinte: um objeto de 400 toneladas despenca do céu a mais de 250 km por hora. Em milésimos de segundo, precisa desacelerar e manter-se estável sobre rodas que caberiam num caminhão. Agora pense, como essas rodas não explodem? A resposta está em uma combinação de ciência de materiais, engenharia extrema e um controle absoluto sobre as variáveis mais perigosas da física. Para começar, os pneus de avião não são feitos de borracha comum. Na verdade, eles são construídos com múltiplas camadas internas de nylon e Kevlar, o mesmo material usado em coletes à prova de balas. Essa composição confere a eles uma resistência absurda à tração, torção, temperatura e impacto. Durante uma aterragem, as rodas enfrentam 3 desafios simultâneos. 1. Aceleração instantânea. Assim que tocam a pista, passam de 0 a 250 km por hora em menos de 1 segundo. Essa transição brusca gera uma carga de impacto que destruiria qualquer pneu de carro. Mas os pneus de avião foram projetados para esse choque. É por isso que, ao tocar o solo, você vê aquela fumaça branca saindo das rodas. Não é defeito. É borracha sendo vaporizada pela fricção extrema. Segunda temperatura absurda. A superfície do pneu pode atingir 250 graus Celsius nos primeiros metros de contato. Essa temperatura, sozinha, já seria suficiente para deformar ou queimar pneus automotivos. No caso da aviação, os compostos são projetados para resistir sem perder aderência, sem se derreter e sem comprometer a estrutura. 3. Frequência de uso. Um mesmo pneu pode passar por esse processo entre 200 e 400 vezes antes de ser substituído. Não há pneus de Fórmula 1 que resistam a algo semelhante. E por falar nisso, a analogia com a Fórmula 1 é válida. Lá, os pneus são projetados para desempenho máximo em poucas voltas. Na aviação, o projeto exige resistência extrema com segurança inegociável. A brutalidade da aterragem exige ainda outro tipo de resiliência: a resistência à torção lateral. Quando um avião pousa com vento cruzado, a fuselagem pode estar levemente inclinada. Isso faz com que as rodas toquem o solo em ângulo, sofrendo uma torção intensa no primeiro segundo. Qualquer pneu comum se despedaçaria. Mas mesmo diante de tudo isso, o sistema precisa funcionar em silêncio. O passageiro não pode perceber o esforço envolvido. O avião deve continuar reto, estável e seguro. E é aí que entra outro elemento invisível, mas crucial: o gás com que esses pneus são inflados. Porque mesmo com toda essa estrutura, se o gás interno falhasse, tudo poderia terminar em tragédia. O segredo por trás dessa estabilidade é o nitrogênio, um gás inerte, seco, que mantém a pressão estável mesmo com variações térmicas extremas. Ele não reage quimicamente, não se expande bruscamente com o calor, e ainda impede incêndios em caso de falha dos travões. Em 1985, um Boeing 737 sofreu um acidente grave quando uma roda inflada com ar explodiu após uma aterragem com freios superaquecidos. Desde então, o uso de nitrogênio se tornou obrigatório na aviação comercial. A cada pouso, as rodas enfrentam uma explosão controlada de velocidade, calor e pressão. Mas o que impede essa bomba de detonar é um conjunto de decisões de engenharia que transformam o caos em controle absoluto. E agora que entendemos a brutalidade que essas rodas enfrentam, é hora de revelar o segredo mais invisível de todos: o gás que faz tudo isso ser possível. Se você ainda acredita que as rodas de avião são infladas com ar comum, prepare-se para uma revelação que pode mudar sua percepção sobre segurança na aviação. Dentro desses pneus não há uma molécula sequer de oxigênio. O que os enche é nitrogênio puro. E essa escolha não é estética ou técnica, é uma questão de vida ou morte. O ar que respiramos é composto por cerca de 78% de nitrogênio,
21% de oxigênio e 1% de outros gases. Parece inofensivo. Mas na aviação, essa pequena quantidade de oxigênio pode se tornar letal. A primeira razão é a expansão térmica. Imagine um voo que decola sob o calor escaldante de Dubai, com 45 graus Celsius, e aterrissa no Ártico com menos 50 graus Celsius. Esse contraste brutal faz com que o ar comum se expanda e contraia dentro do pneu como uma bomba relógio. A pressão interna oscila perigosamente, o que pode causar falhas catastróficas. O nitrogênio, por ser um gás inerte, não reage de forma agressiva às mudanças de temperatura. Ele mantém a pressão estável, garantindo que o pneu funcione com segurança, mesmo em cenários extremos. A segunda razão é a umidade. O ar atmosférico contém vapor de água, que ao se condensar dentro do pneu, provoca corrosão no aro metálico. E metal enferrujado na aviação não é uma falha. É um desastre anunciado. O nitrogênio, ao contrário, é absolutamente seco, protegendo o pneu e os componentes metálicos de qualquer oxidação. Mas a terceira razão é a mais crítica, a segurança contra incêndios. Durante uma aterragem de emergência, os freios podem ultrapassar os 1000 graus Celsius. Se houvesse oxigênio dentro do pneu, o calor seria o suficiente para provocar uma explosão instantânea. Com o nitrogênio, isso não acontece. E essa não é uma hipótese teórica. Em 1985, um Boeing 737 aterrissou com os freios superaquecidos. O pneu explodiu, provocando sérios danos à aeronave. Desde então, a indústria adotou o uso obrigatório de nitrogênio nas rodas de aviões comerciais. Assim, o nitrogênio se torna o herói invisível da aviação. Sem ele, cada aterragem seria uma roleta russa. Com ele, o risco é reduzido a quase zero. Mas agora que sabemos o que protege essas rodas por dentro,